Fala aí, Thiago Rian trazendo mais um vídeo do canal Tig77. Bom, dessa vez aqui eu vou continuar com a série que eu comecei no vídeo passado, Sobrevivência com Cristo. É uma série zona básica. E bom, nessa gameplay aqui, como vocês sabem, né, eu gosto de jogar enquanto que trago assuntos cristãos. Não tem nenhum assunto específico preparado para o vídeo, mas eu queria comentar um pouco primeiro sobre essa série, tá? E sobre outras séries que eu vou trazer no canal. Tava pensando em trazer Minecraft Desafio. Seria Master Desafio, seria da hora, né? E principalmente isso. Bom, hoje eu queria comentar sobre isso. E também sobre essa série, que eu pretendo ser uma série curta. Eu sou uma série de sobrevivência básica. Uma série simples. Bom, eu queria explorar essa caverna hoje. Pra ver se a gente acha alguns ferros, porque pedra tá complicado. Se bem que agora tem armadura de cobre, né? E lá tem um cobre, acho que eu vou pegar um cobrezinho. Fazer pelo menos uma armadura. E bom, né, iniciar essa série no sobrevivência, uma sobrevivência raiz, basicamente. E hoje eu vou atrás de ficar full ferro. Pelo menos tentar ficar full ferro, né? Bom, vamos ver se eu consigo. Sou um reboot. Tá. Bom, e sobre a conversa cristã de hoje, né? Sobre o assunto cristão. Olha um versículo aqui, Rapidex. Um versículo que me chamou muita atenção quando eu estava começando a ser cristão, né? Chamado Romanos 6:23. Acho que quase toda pessoa já caiu nesse versículo, né? E aqui tá cheio de zumbi novo. Tá louco, rapaz. Tem uma horda de zumbi que não foge das cavernas. Melhor fugir. Tá, mas enfim. Romanos 6:23. E ele vai falar do salário do pecado. Por que eu gosto desse versículo? Porque ele fala muito sobre as consequências do pecado. O versículo aqui eu vou falar ele aqui rapidão. Romanos 6:23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Bom, o que esse versículo quer dizer? Ele quer dizer especificamente que o salário do pecado é a morte, ou seja, o pecado tem um salário muito alto, né? Tem o salário da morte eterna, a morte do inferno. Pelo menos é isso que eu interpreto, né? Quando ele fala o salário da morte, o salário é a morte, ele fala na morte eterna, né? No caso do pecado. Mas quem segue a Deus, quem tem um dom de Deus, tem a vida eterna. E esse versículo é muito útil para as pessoas entenderem o peso do pecado, entender que quem segue a Cristo vive em Cristo e é salvo em Cristo. E não tem muito mais que falar desse pecado. Bom, eu queria falar um pouco desse versículo porque achei interessante, ele me ajudou muito e etc. Só que tá meio difícil, né? Porque tem 4 zumbis. Bom, achei ferro, mas tem 4 zumbis na minha cola. Village, você tem uma vila aqui por perto? Não, aqui eu vou muito morrer. Eu acho que pra mim gravar esse vídeo eu vou ter que sair daqui. Fui morto, galerinha. Não deu. Não tanquei. Tá, mas enfim. Bom, além, claro, desse versículo, Romanos 6:23, eu queria explicar por que ele me ajudou. Bom, porque numa luta contra o pecado, ele ajuda você a entender principalmente dos fatos do pecado, né? O peso do pecado ajuda você a não querer cometer mais o pecado, a ser mais retrativo contra o pecado e mais a favor de Deus. E aqui a gente também pode entrar num outro assunto aqui que eu acho interessante, que é o conhecimento da Bíblia, né? Um bom cristão tem que ter conhecimento da Bíblia, né? Não adianta o cara querer ser um cristão e não ter o conhecimento da Bíblia, não ler a Bíblia. Claro, né? De início você não precisa ler muito da Bíblia, muito mais do que, sei lá, 15 minutos, né? Que nem eu. Mas começando a ler 3 minutos, um versículo aí por dia, né? Se é um capítulo por dia, começando por um livro simples igual João, já é muita vantagem. Um cristão tem que ter muito conhecimento da Bíblia, até se ele for atacado, na verdade, se torna muito útil. Então você que é cristão começando, eu recomendo você
primeiramente parar de pecar, claro, né? Se você tá começando a ter uma vida com Cristo, pare de pecar, né? Não tem como você ter uma vida com Cristo sem o pecado. Lógico, né? Com o pecado, no caso. Falei errado aqui. Então, recomendo parar de pecar e principalmente ter um conhecimento de Cristo, da Bíblia, da Palavra de Deus. E bom, né? Tem uma enquete aqui no canal que tá 50-50 a enquete. Em alguns versículos que eu queria trazer. Eu já fiz tempo essa enquete e queria que vocês vão lá votar. Porque por enquanto tá 50 por 50, né? E aqui tem uns versículos da Bíblia bom que eu posso trazer vídeos específicos. Bom, agora voltando pra gameplay, eu consegui 5 ferros. Eu quero ver se não dá pra fazer um escudo. Escudo é obrigatório. Escudo é obrigatório. E um... pensar aqui, uma picareta. Eu sempre faço um escudo na picareta. Um escudo no peitoral. O bom seria se tivesse mais ferro, cara. O cobre, mas não tem um cobre ali, ó. Aqui tem carvão. Tá, já ajuda. É que eu queria soltar um palavrão, mas não posso, né? Como cristão tem que passar um bom exemplo. Ou pelo menos tentar, né? Ah, inclusive isso é algo interessante também, né? Era Santo Agostinho, se não me engano, que falava isso. Que a sua vida pode ser o único evangelho que é complicado. O único evangelho que muitas pessoas vão ver realmente de fato, né? Muitas pessoas vão conhecer o evangelho a meio de evangelho a meio de tudo, né? Muitas pessoas só vão conhecer a palavra de Deus e a vida cristã em meio de tudo, basicamente, né? Em meio da sua vida. Né? Então a sua vida é o espelho muitas vezes do evangelho. Claro, né, que não dá pra ser 100% santo. Eu, por exemplo, sou jovem, eu erro, ainda falo muitos palavrões. Não dá pra se esperar muito. Né? Que nem, por exemplo, agora que o Creeper me explodiu, deu vontade sim de dar um palavrão. Lógico. Mas então não adianta querer se esconder por trás de uma máscara também. Tem que admitir o erro. E tem várias coisas, é complicada a situação. Mas de fato tem que tentar passar pelo menos uma boa impressão, né? Não só uma impressão, mas viver o evangelho. De verdade. Agir como Cristo. E obedecer a Deus. E eu já morri 2 vezes nesse vídeo. Eu morri pensando. Cadê essa caverna? Tá muito lotada de novo. Vamos durar 5 segundos aqui. A sorte que no Bedrock, assim, cara, eu perdi o carvão e eu perdi a picareta. É, o bagulho é voltar pra base. O carvão tá aqui. Bom, pelo menos fazer um escudo, cara. De comida eu tô bom, mas eu preciso pelo menos um escudo e queria um full cobre. Aí já dava pra explorar uma boa caverna. Eu não tô jogando sem manter inventário. Normalmente eu jogo com manter inventário, mas aqui eu vou na raça. Ah, inclusive, como eu tava falando, eu queria começar a nova série. Minecraft Desafio. O que seria esse Minecraft Desafio? Teria a mesma pegada, basicamente, dos vídeos que eu faço, falando de Deus, etc. Né, conversando sobre assuntos cristãos e por aí vai. Só que ele teria uma pegada diferente, que seria eu tentando fazer um desafio. Aí eu pensei em fazer um vídeo, por exemplo, tentando zerar um mine com um full cobre. Só full cobre. Só com equipamento de cobre, que pra mim é algo difícil, tá? Muito difícil. Com exceção de conseguir obsidian. Tá, eu colocaria uma regra porque eu não sou pro player pra fazer portal. Então eu colocaria uma regra que eu conseguiria diamante só pra pegar obsidian. Depois eu teria que tacar a picareta fora. Essa seria a minha proposta de vídeo, né? Seria uma boa ideia, né? Até porque eu nunca zerei um Minecraft. Não, eu zerei já. Já zerei uma vez só. Uma vez. Então, acaba sendo difícil pra mim. Como eu falei, né? Não tem como zerar só full cobre. Porque eu não consigo fazer aquele portal que a galera faz. Muito menos sem paciência pra percorrer o mundo inteiro pra achar um portal abandonado. Então, usaria só pra pegar a picareta. Bom, não sei se vocês apoiam, né? E já tá anoitecendo e eu não peguei nada de ferro. Cara, pelo menos tem mais ovelha aqui perto. Em vez se eu só tenho uma lã. Vamos caçar uma lã.
E bom, voltando também a um assunto da Bíblia, eu queria passar o assunto anterior que eu tava falando sobre ler o Evangelho, né, ler a Bíblia, que é algo muito importante. Eu queria complementar um pouquinho esse versículo, essa minha fala aqui rapidão. Eu queria complementar o seguinte: é bom você pegar uma ordem boa da Bíblia, uma base boa para você começar. Eu recomendo começar com João, que é um livro fácil de entender. Depois eu iniciei por Mateus. Vamos te dar uma base boa de Cristo. Depois disso, eu acho que Provérbios é um bom livro. Aí você vai indo, né? E depois disso você já vai pegar mais a manha e não vai mais precisar ir para um livro específico, né? Já pode ler o livro que tu quiser. Aí, claro, vira uma mão na roda. E também lê a Bíblia com calma, tá? Não fica pensando igual. Eu, quando comecei, que fazia muito no tempo, né? Tinha que ler a Bíblia no tempo. Eu lia 15 minutos mais ou menos. Nem eu tava lendo a Bíblia rápido para ler o máximo de versículos da Bíblia. Hoje eu aprendi que tempo não é a principal coisa. Tem que ler com calma e entender o Evangelho. Né? Principalmente entender o Evangelho. Não adianta você querer ler e não entender uma palavra. Também praticar, né? É claro. Isso é algo. Só vai ler a Bíblia, ter um baita de um conhecimento e não praticar, não ter a sabedoria para praticar. Só que daí, claro, aí a gente já entra em um discurso mais complicado. Porque praticar o Evangelho não é tão fácil assim, né? Muitas pessoas têm dificuldade. Também no início é complicado. Pô, isso me complica, né? É incrível isso, cara, eu odeio isso. Eu tenho medo. Tem 2 esqueletos. Nossa, sacanagem isso aqui. Eu vou meter o pé. Poxa, esqueleto do TP. Que bug, mano. Esqueleto do TP. Esqueleto no TP. Os esqueletos vão brigar. Tá ganhando uma vantagem aqui já. Olha que tanto esqueleto que tem nessa pena, cara. Sai daqui, vou dar um hit aos dois pra matar o Creeper. Não vou matar o Creeper. Tá, afinal eu recomendo vocês começar por João, né? Cara, né? Nem sempre o cara começa lendo a Bíblia por João, é o mais indicado. Mas tem gente que começa por outras fontes. O livro que eu mais gosto assim, da Bíblia é Provérbios, pela sabedoria que ele passa. Então, ele me ajudou muito. Mas, tirando Provérbios, eu acho que o segundo livro que eu gostaria seria Eclesiastes. Eclesiastes ensina muito sobre vaidade, etc. Então, Eclesiastes seria um livro que eu gostaria de ler. Ah, mentira que o zumbi pegou meu escudo. E minha espada. Nossa, agora me ferrei. Olha isso. Essa cena é canônica. Zumbi de escudo de espada, rapaz. Zumbi na minha época não fazia isso, não. Isso aí já é sacanagem. Cara, acho que eu vou desistir dessa caverna, tá louco? Nunca explorei uma caverna com tanto mob. É 300 esqueletos numa só. Cara, ravina que eu exploro que não tá tanto mob assim. Tá, vamos pelo menos voltar um full cobre. É, full ferro eu não vou conseguir, né? Tá quase acabando o vídeo, eu não vou conseguir full ferro. Mas pelo... Ah, cara, pelo menos um peitoral tem que conseguir. Deixa eu ver. Ah, acho que eu já falei demais. 3 minutos acho que já é suficiente. Tá bom, cara, vocês cobrem que eu vou passar. Enquanto isso eu vou terminar o vídeo. E de novo deu vontade de falar. Aqui eu me segurei e tive que funcionar. Não, essa caverna tem princípio. Vou ver se não tem outra aqui. Tá louco, mano. Não sei se é por causa do tamanho da caverna. Não sei se tivesse uma vida. Ele seria viver. E bom, como eu tava falando, um outro assunto também que eu queria falar principalmente agora, né, que é basicamente que eu espalhar o Evangelho de Cristo. Ele se conecta muito com o interior, né, de não transmitir, mas dar um bom exemplo para as outras pessoas.
E o transmitir a palavra de Cristo também é uma boa ideia. Não precisa necessariamente sair por aí gravando vídeo, etc. Igual eu faço. Isso aí não é exatamente pra qualquer um, né? Qualquer um que gosta de fazer isso. Quer dizer, conseguir todo mundo consegue, né? Mas recomendaria assim todo mundo fazer. Que quanto mais a gente espalhar o evangelho, melhor. E eu encorajo assim qualquer um que seja cristão começar a querer gravar vídeo e espalhar o evangelho, né? Seja de qualquer forma, não sei se de qualquer forma. Porque nós precisamos criar uma comunidade, cara. Uma ideia, uma comunidade cristã, então é fundamental. Mas também espalhar o evangelho de Cristo de formas mais básicas, tipo, às vezes falar com um amigo seu sobre Cristo, talvez um cara que é longe de ver os caras falam, né? E coisas simples assim. Cara, não precisa ser o crente chato que toda hora fala de Deus, que toda hora corrige os outros. Se torna até um pouco incômodo e hipócrita. Certos cristãos que toda hora corrigem os outros, mas seguem a mesma lógica. Toda hora corrige, você fez errado, você pecou, mas para pensar, ele peca às vezes até mais. Né? Isso aí tem que tomar cuidado, né? Hipocrisia é complicado. E garanto que ninguém gosta de uma pessoa hipócrita. E acontece com muitos cristãos também, uma hipocrisia muito alta. Incrivelmente alta. O cara julgar todo mundo e não fazer um mesmo. Isso já tá errado, né? Porque Jesus fala, não julgue. Só que o não julgue dele é diferente do que a galera pensa. Tá, o não julgue dele não é um não julgar exatamente. É o não julgar as pessoas que fazem a mesma coisa que você faz. Mas isso tá certo, realmente. Se você peca na luxúria, você não vai julgar quem peca na luxúria. Esse ponto. Isso faz sentido, é hipocrisia. Você pega os fariseus, eles eram o maior exemplo de hipocrisia, né? Tinha outro mais hipócrita que eles. Então, a hipocrisia é algo que tem que tomar cuidado, né? Às vezes o cara vira um crente tão crente ou católico, tanto faz também. Mas o cara vira um cristão tão fanático que ele sai por aí sendo totalmente hipócrita e corrige todos os outros. Só fala de Cristo, mas comete pecados, não pede perdão, é um cristão morno, com ferrada. Tu às vezes só julga os outros, né? Não é assim, cristão ele pode sim julgar, falar, você tá fazendo algo errado, etc, mas não cometer o mesmo pecado. Ou querer se sair por cima e etc. Mas hipocrisia é algo que eu também odeio, né? Mas é claro, nem todos somos perfeitos. Às vezes o cara julga alguém que comete luxúria, com certeza, né? Pode acontecer. Às vezes por bem da pessoa. E no final acaba pecando luxúria. Isso pode acontecer ali. Mas pedindo perdão pra Deus, etc. Agora, quando o cara peca toda vez. E às vezes nem perdão a Deus pede. É complicado. É diferente do cara que luta, por exemplo, contra a luxúria. Chegar em alguém que comete pecado luxúria e querer ajudar ela pra sair. Diferente do cara que chega pra julgar. Isso aí é completamente diferente. Tá? Não confunda as duas coisas. E olha o que eu achei, patrão. Nossa, esse vídeo aqui não vai demorar tanto assim. Esse vídeo aqui não era pra demorar tanto. Era pra dar uns 15 minutos. Mas eu achei uma vila, né? Então tô feito. Bom, acho que eu vou chegar aqui na vila e eu vou chegar na casa de ferreiro. Eu vou deixar pra explorar depois o resto da vila. Porque eu acho que tem casa de ferreiro aqui, né? Eu tenho um lugar. Se eu não me engano, eu vi uma por aqui. Aqui não é casa de ferreiro. Não, deve ter alguma coisa pra nós. Não, é que cara, armadura de couro, melhor que nada, né? Pra quem tá sem armadura, tá, eu ia terminar de explorar essa vila, mas eu vou deixar isso pro próximo episódio. Eu vou lá pegar os cobres e fazer o full cobre. Né? Então eu vou deixar vocês aí na dúvida, esperando para assistir o próximo episódio. Essa série onde que eu vou explorar essa vila. E depois estou pensando em explorar aquela. Qual é que é o nome da ruína? Eu acho que é ruína. Mas enfim. Deixa pra explorar mais, vou deixar vocês curiosos. O problema é que agora eu perdi onde é que era a minha casa.
Perdi de vista, era pra cá, né? Cara, tem como teletransportar pro ponto de spawn, né? Não. Não tem como. Achei que tinha como. Da TP. Eu vou ter que arrumar muito. Cara, eu me recuperei em minha casa com os cobres tudo lá. Essa menor ideia, amigo. No final eu saí pra explorar, acabei perdendo. Bom, galera, eu vou terminar o vídeo aqui mesmo. Falou, fui, que Deus te abençoe. Amém.